Fala meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a queixa-crime, tá? Entender um pouquinho o seu conceito, os seus requisitos e fazer as suas diferenças com a denúncia, tá bom? Então vai ser um vídeo bem simples que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então assista até o final e já se inscreve para não perder os próximos vídeos, tá certo? Então vamos lá, começar com o conceito, né? Queixa-crime é o que dá início à ação penal privada, tá bom? Enquanto que na ação penal pública, a peça processual que dá início é a denúncia, na ação penal privada, a peça processual que dá início é a queixa-crime, ou seja, aquela que é apresentada pelo ofendido de forma privada, né, e não pelo Ministério Público. E a gente tem o artigo 41 do CPP, né, que diz o seguinte, ó: a denúncia ou queixa terá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. O parágrafo 2º do artigo 100 do Código Penal diz que a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Então aqui a gente já vê os requisitos que são necessários para se ter na queixa-crime e vê também quem é o legitimado para entrar com essa ação. Mas a gente vai estudar um pouco mais aprofundado mais à frente, tá bom? E quais crimes são cabíveis à queixa-crime? São os crimes de ação penal privada. E alguns exemplos são a calúnia, a difamação, a injúria, né? Os crimes contra a honra, tem também o dano qualificado, é um exemplo, e entre outros, que pode ser mediante uma queixa-crime. Aí quais os requisitos? Aí a gente volta para aquele artigo 41, ou seja, é a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do querelado ou esclarecimentos pelos quais ele possa se identificar, a classificação do crime e o rol de testemunhas. São esses os requisitos legais para iniciar uma queixa-crime. Aí o que é que acontece se o ofendido ele falecer? Aí a gente passa para os representantes legais dele, que nesse caso o direito de oferecer a queixa-crime passa para o cônjuge, para os descendentes, ascendentes, irmãos, como dispõe o artigo 31 do Código de Processo Penal. E esse direito de exercer a queixa-crime cabe também ao curador especial, caso o ofendido ele seja menor de 18 anos e mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal. Aí a gente passa para o curador especial, como diz aí o artigo 33 do Código de Processo Penal. Vamos ler aqui um pouquinho, ó. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício a requerimento do MP, pelo juiz competente para o processo penal, tá bom? Então aqui a gente já fecha a questão dos representantes legais e passa a entender um pouquinho mais agora a diferença, né, que envolve a denúncia e a queixa-crime, que de forma indireta já foi passado no início do vídeo. Basicamente a diferença entre essas duas ações processuais é a titularidade, ou seja, quem que vai levar até o Poder Judiciário. No caso da denúncia, o titular é o Ministério Público e está relacionado com aqueles crimes de ação penal pública. Já por outro lado, a queixa-crime é utilizada para os casos de ação penal privada e é representada pelo próprio ofendido ou representante legal por meio de um advogado. Aí a gente entra nos prazos decadenciais da queixa-crime. Salvo algumas exceções, pessoal, é previsto em lei que o prazo decadencial é de 6 meses e começa a contagem da data em que o ofendido toma conhecimento sobre quem é o autor do então delito. Então é um prazo improrrogável, não se sujeitando a nenhuma espécie de suspensão ou interrupção. É um prazo realmente improrrogável, 6 meses. Aí acabando esse prazo de 6 meses, pessoal, a vítima ela tá simplesmente abrindo mão do seu direito. E essa omissão durante esses 6 meses, durante esse prazo, leva à extinção de punibilidade, como diz o artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Aí nesse mesmo sentido, naquelas ações penais públicas condicionadas à representação, segue a mesma linha de raciocínio. Ultrapassar esse prazo decadencial e a vítima não manifestar a sua intenção de ver aquele seu ofensor processado, aí o Ministério Público ele não pode mais deflagrar aquela denúncia, extinguindo também a punibilidade. Então, pessoal, eu espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo. Caso ele tenha sido útil para você, eu peço que você se inscreva aqui novamente, como eu pedi no começo, para que você possa receber os próximos vídeos e continuar estudando aqui comigo, beleza? Então eu vejo você nos próximos vídeos e valeu!